Diferente de referências feitas por terceiros ou pela imprensa, trata-se de declaração direta atribuída ao próprio interessado, contextualizada em entrevista de conteúdo política e concedida após o término do prazo legal de filiação. Tal circunstância confere elevada relevância ao documento para análise preliminar. Os elementos subsequentes mantêm o mesmo padrão de convergência. Em 13 de abril de 26, reportagem na revista Carta Capital descreve o candidato como recém-filiado à União Brasil. Em 17 de abril de 26, a reportagem na revista Veja refere-se ao encontro do senador Flávio Bolsonaro e Pablo Marçal, do União Brasil, São Paulo. Em 14 de maio de 26, publicações relacionadas à repercussão de pesquisa eleitoral vinculavam seu nome à União Brasil. Em 19 de junho de 26, notícia em rede social igualmente o identificava como integrante da legenda. Em 6 de julho de 26, publicação mencionava força-tarefa da União Brasil para reverter sua inegibilidade. Particularmente expressivo é o episódio de 23 de julho de 26, quando o próprio presidente do PRTB, segundo transcrição reproduzida na impugnação, afirmou que o candidato teve que ir para outro partido em razão das circunstâncias enfrentadas pela agremiação, acrescentando que já tinha passado o período da janela. Entre aspas, essa frase do presidente do partido. Em cognição sumária, trata-se de declaração que aparenta guardar coerência com os demais elementos cronologicamente reunidos pelo impugnante. Na impugnação consta ainda a referência feita ao jornal Folha de São Paulo, a pesquisa eleitoral realizada entre 23 e 27 de julho, na qual o impugnado foi apontado como vinculado à União Brasil. A narrativa é concluída com reportagem de 17 de agosto de 26, na qual o dirigente estadual do União Brasil afirma que o partido teria sido surpreendido pelo retorno do candidato ao PRTB e que vinha trabalhando juridicamente para viabilizar a sua participação eleitoral até então. Tomados em conjuntos, os eventos descritos na impugnação não configuram meros fatos isolados. Em exame perfunctório, revelam esse encaminhamento temporal consistente, distribuído ao longo de mais de 4 meses, no quais diferentes fontes independentes convergem para uma mesma realidade fática. A apresentação pública do candidato como integrante do União Brasil, após a data de 4 de abril, indicada como termo legal relevante para a aferição da condição de elegibilidade referente à filiação partidária. Retomo agora, então, a leitura da ementa, no seu item 9, na qual afirmo que a demora entre a alegada regularização administrativa do acesso do partido ao sistema filio e ajuizamento do pedido judicial de regularização de filiação constitui circunstância adicional que enfraquece a plausibilidade da versão apresentada pelo candidato. O perigo do dano está caracterizado pelo risco da utilização de recursos públicos de meios de propaganda eleitoral em benefício de candidatura que, em análise sumária, mostra-se juridicamente inviável, notadamente pela provável ausência de condição de elegibilidade, situação que comporta, nos termos da jurisprudência desse tribunal, temperamentos à regra disposta no artigo 16A da Lei 9.504 de 97. Tutela de urgência deferida para obstar até ulterior deliberação sobre o mérito do registro da candidatura, o acesso do candidato aos recursos públicos da campanha eleitoral, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário, bem como a impedir a realização de propaganda eleitoral gratuita de televisão e rádio e dos demais atos de propaganda eleitoral, inclusive de debates. É a ementa do voto, excelentíssimo senhor presidente. Alguma divergência quanto ao voto trazido pelo eminente relatora? Ministro Floriano? Não. Ministro André? Senhor presidente, agradeço a concessão da palavra. Também minha saudação a Vossa Excelência, a eminente relatora desse processo, eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas, estudantes e professores aqui presentes. Senhor presidente, eu me manifesto de acordo e apenas fazer um registro, ao aderir ao voto da eminente relatora, a importância de nós termos, a partir da concessão da cautelar, o processamento mais célere possível desse caso, para que haja um julgamento definitivo, a fim de que não haja uma pendência, vamos dizer assim, durante todo o curso de um processo eleitoral, de uma matéria que envolve um candidato. Entendo que as razões e os fundamentos são bastante robustos nessa análise inicial, porém é importante ouvirmos também no contraditório e na ampla defesa, oportunizando assim
a manifestação do interessado. Agradeço, senhor presidente. Eu, da mesma forma, ministro André, acompanho a eminente relatora e tenho a mesma preocupação diante da proteção do artigo 16A. Uma prática na Justiça Eleitoral a possibilidade de concorrer sub júdice, mas a aparência do direito se demonstra forte a provocar o tribunal a adotar medidas preventivas para que não haja um prejuízo dentro dessa inversão. Mas também não podemos descuidar da necessidade de ouvir a parte, e isso a ministra Estela já colocou que tão logo se aparelhe o processo, nós faremos. Então, não havendo divergência, eu proclamo o resultado. Senhor presidente, pois não, eu ia registrar, em concordância com o que foi dito, que, embora seja previsto e sempre possível a concorrência sub júdice, como disse o ministro André, a nossa análise sopesa os elementos fáticos para saber qual é o grau de plausibilidade do que está sendo pedido. E, nesse sentido, eu concordo com o voto da ministra relatora, dadas as evidências relativas à questão de filiação, de modo que nós não estamos antecipando julgamentos que serão feitos após o contraditório e ampla defesa. Passo à proclamação do resultado. O tribunal, por unanimidade, deferiu a tutela de urgência, tal como requerida, para, desde logo e até ulterior deliberação quanto ao mérito desse requerimento de registro de candidatura, obstar o acesso pelo candidato impugnado aos recursos públicos de campanha eleitoral, fundo especial de financiamento de campanha e ou fundo partidário, e o impedir de realizar propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, bem como os demais atos de propaganda eleitoral, inclusive debates, devendo o partido pelo qual lançada a candidatura em apreço, PRTB, adotar as medidas necessárias ao cumprimento da presente decisão. Determinou ainda a intimação com a máxima urgência do candidato impugnado e do Diretório Nacional do PRTB com a comunicação ao Grupo Único de Emissoras de Rádio e Televisão para o cumprimento desta decisão, nos termos do voto da relatora. Antes de encerrar a sessão, gostaria de convidar todos a acompanharem daqui a alguns instantes, a partir das 11 horas, a audiência pública do Tribunal Superior Eleitoral destinada a receber sugestões para a elaboração da minuta de resolução do plano de mídia das eleições presidenciais de 2026. A audiência será realizada em formato híbrido, com participações presenciais e por videoconferência, e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos, desejando um ótimo dia e declaro encerrada esta sessão.